Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Somente até aí. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nessa noite com as palmas que louve o nome santo do Senhor. Aleluia. Igreja do Senhor, nós aqui estamos diante de uma passagem, de uma parábola em qual o próprio Jesus Cristo, criança, Davi, onde o próprio Jesus Cristo vai estar trazendo menção sobre esta parábola, aonde o próprio Cristo vai falar e vai dizer sobre a parábola do filho pródigo, onde diz que um certo homem tinha 2 filhos. Jesus está dizendo que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais novo dele disse ao seu pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. Se nós observarmos aqui, foi o filho mais novo quem vai pedir a parte da fazenda para o seu pai. Então, quando eu vejo esse filho mais novo, eu não vejo um filho qualquer, um moço qualquer. Esse rapaz, ele estava por dentro das leis, ele estava por dentro que ele poderia e teria parte daquela fazenda. Então, quando ele se aproxima, ele vai dizer: pai, eu já sei que metade de tudo isso aqui, parte da fazenda, pertence a mim, e eu já peço a ti, eu quero a minha parte. Dá para entender que o seu filho está dizendo: pai, eu não preciso que o Senhor administra a minha parte, eu não preciso que o Senhor administra o que é meu, eu vou administrar. Se nós prestarmos atenção na vida espiritual, quantas e quantas das vezes nós não deixamos o nosso Deus administrar a nossa vida, administrar a nossa fé, administrar aquilo que nós temos para na frente dele. Nós não queremos que ele administre, e muitas das vezes, assim como esse filho mais novo, ele pede parte da fazenda que pertence a ele, ele automaticamente dá para nós entender que ele está dizendo: eu não preciso, pai, que o Senhor administra o que é meu, eu dou conta. Aonde aqui nós vejamos que esse menino, este moço, este jovem mais novo, ele vai quebrar a cara. Por quê? Porque ele não deixou, não preferiu o seu pai administrar a fazenda. Então, a Bíblia diz que ele reparte por eles. O pai sem dizer nada, o pai sem falar: eu não vou vender, eu não vou te dar. Assim, este homem, ele pega e divide e dá a parte desse moço. Nós não vamos ver hora nenhuma o pai desse moço dizer: meu filho, você não vai conseguir administrar. O pai não interfere com a decisão do seu filho. E muitas das vezes, o nosso Deus, o nosso Senhor, não vai interferir com a nossa escolha. Antes, pelo contrário, às vezes, ele vai deixar a gente quebrar a cara para a gente aprender e depositar a nossa confiança em Deus e dizer: pai, eu sei, eu consigo, mas eu quero que o Senhor administre a minha vida, administre a minha
família, administra a minha chamada. Então o filho, ele pega a parte, e dia depois o filho pega tudo aquilo e vai para uma terra longe, longínqua, longe da casa do seu pai. Mais um detalhe que eu quero trazer aqui: este filho troca a casa do pai, aonde ele tinha tudo, para ir para terras longe. Então dá para entender que esse filho não estava mais alegre, contente em morar na casa do pai, em habitar na casa do pai. Talvez muitos cristãos que não vêm para o culto, muitos crentes que não gostam de congregar, dá para entender que a casa do pai não chama mais a atenção dele, que a casa do pai não tem mais o poder de prender ele na casa, e no seu coração, quem sabe, não diz mais: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o seu filho mais novo troca a casa do pai, a presença do pai, para aventurar em terras longes da presença do seu pai. Então ele, além de sair da casa do pai, ele se ausenta da presença do pai. E aqui é onde é o perigo para a nossa vida: nós deixar de estar na casa do pai e deixar de estar na presença do pai, que é o nosso Deus. Agora percebe, irmãos, este moço, ele vai pegar tudo quanto ele tinha, a fazenda, e ele vai para um lugar bem longe, e ali ele começa a gastar descontroladamente os seus bens. Uma coisa que este jovem agora, esse filho mais novo, vai entender: que quando o pai estava administrando, quem sabe ele dizia: mas eu não quero, eu não tenho o que eu quero. Mas só que agora, aquilo que o seu pai administrava, ele agora vai passar a administrar, e ele não consegue administrar a bênção que o seu pai colocou na sua mão. Ele vai começar a gastar sem pensar, vai começar a gastar sem ver as consequências que na frente ele iria ter que suportar. A Bíblia diz que ele gastou tudo quanto tinha. E quando ele gasta, ele começou a padecer e passar necessidade. Então agora esse filho mais novo, ele vai começar a padecer, porque quando nós saímos da casa do pai, da presença do pai, quando a gente não deixa mais o nosso pai administrar, o nosso Deus administrar, a primeira coisa que vai acontecer é: iremos padecer. E no que ele padece, ele começa agora a passar por necessidade. Longe da presença do pai, longe da casa do pai, ele padece e começa a passar necessidade. Noutra hora, este filho tinha tudo, não passava necessidade nem padecia. Ele agora vai, por causa da sua má escolha, da sua decisão precipitada, por não deixar o seu pai administrar, ele vai começar a padecer. Assim somos nós na presença de Deus, quando nós não deixamos Deus administrar a nossa vida, quando nós não deixamos Deus tomar conta da nossa vida, quando nós se afastamos da casa dele, quando nós se afastamos da presença dele, a gente vai padecer e vai sofrer muito, porque estamos longe da presença de Deus. E quando ele começa a passar necessidade, e ele foi a uns da cidade daquele tempo, e ele vai pedir emprego, irmãos. E no que ele vai pedir emprego, a vaga de trabalho é apacentar porcos. Pega esse detalhe.
Ele foi apacentar porcos. Aqui Jesus está trazendo essa parábola a um povo judeu. Então, para o povo judeu, o animal porco era considerado imundo. Então, este homem, este filho mais novo, por sair da casa do pai, começou a mexer com coisas imundas. Coisas imundas representa pecado. Então, longe da presença, longe da casa do pai, ele vai passar agora a mexer com coisas imundas. E não bastava ele estar apacentando porcos, agora ele sente uma fome e ele deseja encher o seu estômago com bolotas de porcos, com comida de porcos. Agora ele vai desejar comer coisa imunda. Assim somos nós quando nós se afastamos da presença de Deus, da casa do Pai. Além da gente conviver com coisas imundas, a gente vai passar a se alimentar com coisas imundas. Então, irmãos, este moço mais novo dos seus filhos, ele sai da casa do pai e ele começa agora a padecer, sofrer necessidade, mexer com coisas impuras e desejar comer de comida de porcos. Irmão, eu posso imaginar esse moço, quem sabe em um dos teus dias mais difíceis, vendo que quebrou a cara por não escolher a melhor parte, quebrou a cara por não tomar a decisão certa. Eu posso imaginar ele sentado, pensando e falando: eu tinha tudo na presença do meu pai. Agora, o que me resta é fome, é padecer, é sofrer. Eu posso imaginar a consciência dele pensando e dizendo: o que foi que eu fiz? Eu estava no lugar onde eu era abrigado, eu estava no lugar onde eu tinha alimento, eu estava no lugar onde eu tinha veste. Agora, pela minha má escolha, eu estou desejando comer comida de porco. Agora, quando ele analisa, faz uma reflexão, no versículo de número 17 diz: e caindo em si. Então agora ele vai prestar atenção na realidade, ele vai entender que a escolha que ele fez não foi uma boa escolha. Quando ele cai em si, ele vai cair na realidade, que ele vai dizer: o que foi que eu fiz? Que escolha foi essa? Eu troquei a presença do meu pai, eu troquei a casa do meu pai por isso daqui. Agora estou no meio de porcos, no meio de imundícia, no meio de pecado. Ele cai em si e vai dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. Ele está dizendo que até os trabalhadores do pai dele estavam comendo melhor do que ele. Até os trabalhadores do pai dele tinham pão digno, alimento digno na sua mesa, enquanto ele estava perecendo e padecendo e passando fome. Por uma má escolha, por uma decisão precipitada, por uma atitude errada, esse moço, além agora de não ter o que comer, ele vai padecer. E ele próprio vai dizer: os trabalhadores do meu pai estão melhor do que eu aqui. Quando ele disse essas palavras, ele vai dizer: levantar-me-ei. Aqui ele teve que tomar uma decisão. Ele cai em si, para ele levantar, ele tem que tomar uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu direi a ele: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ele levanta, não com um levantar altivo,
com um levantar de arrependimento e de reconhecimento que ele pecou contra o Pai e ele pecou contra os céus. Por que ele disse: pequei contra os céus e pequei contra o Pai? Pecais contra o céu é quebrar um princípio, honrar teu pai, os teus pais e a tua mãe, para que os seus dias sejam acrescentados. Então ele quebra dois princípios. E se você entender, hora nenhuma o pai vai interferir na escolha do seu filho, porque o pai, ele fica calado. Dá para entender: eu perco meu filho, mas eu não quebro um princípio dentro da minha casa. Deus está dizendo: eu prefiro te perder do que quebrar princípio, porque pode passar céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então eu vejo um pai que ele não vai adular o seu filho para o seu filho ficar. Quer? Pai, quer ir? Pode ir. Ele não interfere dizendo: meu filho não vai porque o mundo lá é perigoso. Porque dentro da casa do pai ele tem abrigo, dentro da casa do pai ele tem proteção. Se ele tem abrigo, se ele tem proteção, dentro, o que ele vai procurar fora? Aonde ele não perdeu nada. O pai não fala nada, mas agora ele reconhece, cai a ficha e dizer: eu vou me levantar. Para ele se levantar, ele tem que tomar uma atitude. Então, quando ele coloca no seu coração: vou me levantar, vou até meu pai, vou pedir perdão para ele, porque eu pequei contra o céu e pequei contra o meu pai, ele está dizendo: eu me arrependi. E ainda há esperança para uma pessoa que se arrepende de verdade. Percebemos que agora ele vai dizer: pequei contra o céu e perante a ti, Pai, eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. O filho cai em si. O filho reconhece que errou. O filho reconhece que pecou contra o céu e perante ao Pai. Ele está dizendo: a minha má escolha, a minha decisão dá o direito de eu não ser chamado mais de seu filho. O pai fica calado. O pai escuta tudo isso. E ele está dizendo: pai, mas eu quero a oportunidade. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas deixa eu ser um dos teus trabalhadores. Porque os seus trabalhadores aqui vivem melhor do que eu vivi lá fora. Os seus trabalhadores de dentro da sua casa vivem melhor do que eu aventurando minha vida lá fora. Quando ele pede, diz que quer fazer como um dos seus trabalhadores, ele levantando-se foi para até o teu pai. E quando o seu pai, ainda longe, viu o seu pai de longe, ele viu. Quando ele vai em direção do seu pai, o seu pai de longe, ele já avisa, e o texto deixa bem claro que ele teve de íntima compaixão. Por que de longe o seu pai viu? Então significa que o pai estava ali, porque ele sabia que um dia o seu filho iria voltar. Porque eu tenho certeza, porque esse novilho, aonde estava cevado, bem gordinho, no dia que o seu filho for, disse: pode separar o novilho, porque esse que foi vai quebrar a cara, ele vai voltar e vai ter festa, e nós vamos se alegrar com a volta dele. Então, de longe o teu pai o viu e moveu de íntima compaixão para com ele, e correndo lançou ao pescoço e o beijou. O pai agora beija o filho rebelde. Agora o pai abraça o filho que tomou a decisão errada. Eu vejo o abraço, e depois do abraço eu não vejo palavra, eu vejo beijo.
Eu não vejo o pai dizendo, eu sabia que tu ia quebrar a cara. O pai, ele não joga na cara do seu filho que saiu da sua presença. Não, o pai não joga na cara. Se ele perdoou, perdoou. Se não perdoou, amém, se perdoou. A Bíblia diz que quando nós pecamos contra o nosso Deus e nós se arrependemos, todos os nossos pecados é lançado no mar do esquecimento. Deus não lembra mais quando nós se arrependemos. Então, se ele perdoou, para que ele vai jogar na cara e dizer, foi porque tu fez isso? Você está padecendo por causa disso. Ou perdoou ou não perdoou. Agora imagina se Deus todos os dias jogasse na nossa cara o nosso erro lá no passado, será que nós acharíamos força para permanecer na presença? Quando o pai o beija, o seu filho, e o filho vai dizer, pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao servo, a palavra não direciona ao filho, a palavra se direciona ao servo, e a palavra foi, vai lá, prepara um novilho mais cevado, porque o meu filho que havia perdido ele, voltou. Irmãos, você não vai ver aqui nessa parábola o pai indo atrás do filho. Duas parábolas que intercedem esse texto diz que a ovelha, ela se perdeu. Então, ela não saiu de dentro, ela se perdeu, ela não achou aprisco. Aí o pastor foi atrás da ovelha que havia perdido. E a parábola da dracma perdida, ela se perdeu em casa. Então liga a luz e vai até achar. Mas quando acha a ovelha e quando acha a dracma, a Bíblia diz que eles convidaram os seus vizinhos e os alegrou. Irmão, quando nós acha algo que a gente pede, a gente se alegra. Se a gente está procurando porque é do nosso interesse, se é do nosso interesse, quando a gente acha, a gente vai se alegrar. E essa alegria contagiou não somente a mulher que achou a dracma, nem o pastor que achou a ovelha. Não foi só eles que se alegraram, convidaram e fizeram um banquete. Porque no capítulo 15, versículo de número 7, o próprio Cristo diz, digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Irmãos, se a festa no céu quando um pecador se arrepende, por que na terra não há festa quando alguém se arrepende do seu mau caminho? Se a festa no céu quando um pecador se converte, muda a direção, já nós vamos chegar lá. Que o céu se alegra, o pai se alegra, mas o filho que não saiu da casa ficou emburrado. O filho que não se perdeu, que estava dentro, fica emburradinho. Então dá para entender que o pai da festa, que o céu da festa, e o filho mais velho que estava dentro, vai ficar emburrado porque o seu irmão voltou. O que é isso? O que dá para nós aprender aqui? O que dá para nós entender aqui, irmãos? Que o filho mais velho fica emburrado quando o novo volta. Pela lógica, o mais velho tem que ser mais amadurecido, o mais velho que tem que aconselhar, mas só que o mais velho não entendia o propósito e a chamada que o pai tinha para com o filho mais novo. Qual é o pai que vê o seu filho saindo de dentro de sua casa e você só fica sabendo, está passando fome, está passando necessidade? Qual é o pai que fica alegre e diz, bem empregado? A esperança de um pai é achar um filho que se perdeu, e a esperança de Deus é
trazer de volta o teu filho que se perdeu no meio da caminhada, por decisões erradas. Vamos lá. A voz que aparece é para o servo dizendo: prepara aquele bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começamos a alegrar-se. E o versículo de número 25. Quando o filho mais novo é encontrado, o pai dá a ordem: mata o novilho mais gordo, mais robusto. Vamos se alegrar, porque esse estava morto. Ele reviveu, ele estava perdido e foi achado. Mas quando o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Ele estava no campo. Ele ainda não estava sabendo o que estava acontecendo dentro da sua casa. Ele não tinha nem o entendimento e a consciência que o seu irmão tinha voltado. Ele escuta músicas e escuta danças. Quando ele se aproxima, e quando ele chegou mais perto, no versículo 26, ele não teve nem coragem de entrar dentro da casa para ver que alegria era aquela. Ele de longe, ele chama um dos servos e perguntou: o que é isso? Ele escuta a música na casa dele, escuta a alegria na casa dele, e ele não entra para ver. Mas espera aí, não era a casa do seu pai? Se é do seu pai, é sua. E por que ele não entra? Por que ele chama um servo? Vem cá, o que está acontecendo aí? Que alegria é essa? Dentro da casa do pai. O que é isso? E ele vai dizer: veio o teu irmão. Meu irmão é aquele que pediu a fazenda. A parte dele foi com a terra longe, nós não tinha mais notícia. Você lembra do teu irmão? Lembro. Pois é, ele voltou. Voltou e vivo. Não voltou aleijado? Não, voltou vivo. Mas espera aí, não aconteceu nada com ele. Pois é, ele estava sem roupa, o pai vestiu ele. Ele estava sem calçado, o pai calçou ele. E ainda colocou um anel no seu dedo. Anel que representa a honra. Mas espera aí, pastor, o que você quer dizer? O filho peca contra o pai, ele próprio confessa, e o pai ainda dá um anel de honra para ele. Jesus está dizendo através de sua palavra: se você voltar em tempo, eu vou devolver a sua honra e o direito de ser chamado meu filho na minha presença. Ah, rapaz, quando aquele servo disse: o teu irmão veio e teu pai matou o bezerro mais cevado, porque eu recebi o salvo, não aconteceu nada, e o seu pai disse: vamos comemorar, não aconteceu nada com o meu filho, vamos matar o melhor bezerro, vamos comemorar, porque não aconteceu nada com ele. Feliz é aquele que sai fora, pula fora da presença da casa do pai, e ele dá sorte de voltar, e dá tempo dele voltar intacto. Então o pai se alegra. Por que o pai se alegra? Porque ele caiu em si em tempo. Antes de acontecer o pior com ele, ele diz: rapaz, eu vou ter que me levantar, vou ter que ir lá, vou ter que pedir perdão para o meu pai, porque eu pequei contra ele. Ele não esperou o pior acontecer. Ele bateu a poeira e disse: eu vou confessar que eu falei com meu pai. Vou perguntar se ele me aceita de volta na sua casa. O pai recebeu, mas o irmão mais velho que estava dentro não queria receber. Irmãos, se Deus te recebeu e te abraçou, quem é fulano, ciclano e beltrano que vai dar palpite com a escolha do pai? Se a casa do pai, o reino é do pai, quem é esses que não quer receber o filho que errou e se arrependeu na casa do pai?
Irmão, esse filho mais velho estava na casa do pai, comia na mesa do pai, mas não tinha o amor que o pai tinha, não tinha a misericórdia que o pai tinha. Mas estava dentro, pastor, estava dentro. Mas nem todo que está dentro é semelhante ao Pai. Nem todos que estão dentro têm a mesma atitude do Pai. Porque o Pai é misericordioso. O Pai, de vez de jogar na cara, o Pai diz, coloca roupa nova nele. O Pai, de vez de jogar na cara dele, coloca uma sandália no pé dele. O Pai, de vez de jogar na cara dele, o Pai diz, vamos fazer uma festa. Porque ele voltou intacto, não aconteceu nada com ele. Quando o servo diz, o teu irmão voltou e não aconteceu nada com ele, o seu pai fez uma festa para ele, no versículo de número 28, mas ele se indignou e não queria entrar, irmãos. A parte A do versículo 28 do capítulo 15. Quando ele recebe a notícia, ele ficou indignado, com raiva, e não queria entrar. Que irmão é esse que não quer estar no mesmo ambiente do outro, só porque o outro falhou? Vamos espiritualizar esse texto? Se você se indignou com o seu irmão, porque ele falou, ele se arrependeu e o pai recebeu de novo, e você não quer entrar, será que vai ser macho o bastante, ou fêmea o bastante, se no dia do arrebatamento esse que se arrependeu for primeiro tu bater no peito e dizer, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno? Não quer estar no mesmo ambiente que o irmão que errou e se arrependeu. O pai está no ambiente, mas o filho mais velho não quer estar no ambiente, ficou indignado. Irmão, dá para entender aqui um mistério aqui. O filho mais velho não se alegrou com a volta do irmão mais novo. Só porque errou, ele não se alegrou. Então eu posso entender o desejo do coração desse filho mais velho aqui. Deveria ter morrido. Deveria ele não ter essa oportunidade. Ele deveria morrer antes de se arrepender. E dá para entender, dá para nós colocar uma voz nesse moço mais velho aqui, porque ele ficou irritadinho quando o irmão voltou. Tem pessoas que estão dentro, irmão, que se alegra com a queda do irmão, mas não se alegra com a volta dele. Prefere que o irmão se esbagasse lá fora do que cair em si e voltar para a presença de Deus. Hoje, no meu trabalho, eu disse na minha mente, no meu trabalho, eu disse, Satanás não tá nem fazendo escala de plantão para muitos demônios. Porque ele vê a facilidade de usar quem está dentro para substituir atuações malignas. Aqui não foi demônio que queria impedir esse jovem mais novo chegar, não. Foi o próprio irmão. Sangue do sangue. Então o adversário não faz mais escala. Olha, você para matar aquele. Não, ele não está nem tendo trabalho. Porque quem era para abraçar, está espancando. Era para o irmão mais velho sair correndo, abraçar e dizer, o meu maninho voltou. Mas não, ficou indignado. Parece que se alegrou com a desgraça do seu irmão. Não é assim que o céu olha. O céu olha e diz, se tiver arrependimento, tem festa aqui. Esse menino aqui mais velho que eu posso dizer, estava cheio de demônio. Misericórdia? Nunca. O pai teve misericórdia. Quem é o chefe da casa? O pai. Se o pai perdoou, se o pai exerceu de misericórdia, quem é o resto para dar palpite? O pai aqui está ensinando uma coisa para o filho mais velho.
Da mesma forma que ele errou, se arrependeu, eu abracei também, amanhã ou depois pode ser você, eu vou fazer a mesma coisa. Porque o que você não quer para ti, não deseja para o teu próximo. O pai está ensinando para o filho mais velho aqui, ó, da mesma forma que eu tratei ele, eu vou tratar você. Se você falhar, se você errar, eu pego você, trago, você vem de volta, eu devolvo a honra, eu te visto, eu te calço, eu te recebo do mesmo jeito. Mas tem pessoas que pensam que o dia da manhã ele não pode precisar. Então ele se indignou. Ele não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Estava com ele, está dizendo, meu filho, vem, vamos comemorar junto. Eu prefiro sair da tua casa do que comemorar com esse que voltou. O pai instava, o pai adulando. Vem, meu filho, vamos comemorar. Mas ele respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O pai está dizendo, meu filho, entra, vamos comemorar. Ele vai dizer, tanto tempo eu te sirvo. O pai não está falando de tempo, o pai está falando de arrependimento. Quanto tempo eu te sirvo e o Senhor não me deu um bezerro para me comemorar com meus amigos? Presta atenção aqui no mistério. Ele diz, o Senhor não me deu um bezerro para me comemorar com os meus amigos. Prefere comemorar com os de fora do que comemorar com os de dentro. Ele aqui, ele vai dizer, ô pai, tanto tempo eu te sirvo, você não me deu nada. Ele não disse, você não me deu nada para me comemorar contigo, com meu irmão. Ele pensa no lado de fora. Tem pessoas que quer abraçar da oportunidade para os de fora, mas os de dentro não quer dar oportunidade. Vamos ser mais profundo ainda. A palavra diz desta forma: quando for, vão de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. Irmão, se eu não tenho força de levantar quem caiu do meu lado, eu vou ter força para levantar alguém lá numa terra longe. Hipocrisia. Se eu não levanto quem caiu do meu lado, o qual eu conheço, como eu vou levantar alguém que eu não conheço? A missão não começa fora, a missão começa dentro. Quem não lembra da terra de Gadara, quando Jesus foi lá, libertou um homem possesso de espírito maligno, e esse homem queria ir seguir Jesus para fazer a obra em outra terra. Jesus diz, não, você não vai comigo, você vai ficar aqui, vai para os teus, no meio da tua casa, anuncia para ele o quão grande e misericordioso é o Deus Todo-Poderoso. Deus, Jesus está dizendo através daqui do Gadareno, se você não tem força para fazer a obra em casa, que forças você vai ter para fazer a obra lá longe? O próprio Jesus diz, fica em Jerusalém, até que do alto vos será revestido. Jesus está dizendo, a obra primeiro a gente faz em casa, é perto, para depois fazer fora. Se eu não tenho experiência de vitória dentro, será que eu vou ter experiência de vitória fora? Se eu sou fracassado dentro, eu também vou ser fracassado fora. A preocupação desse menino aqui mais velho, eu fui fiel ao Senhor, sim. Nunca falhei, sempre te servi, sim. Nunca falhou, sempre me serviu. Mas isso não significa que o mesmo amor que eu tenho para você, eu tenho com o teu irmão que falhou comigo. O Senhor não me deu para me comemorar com os amigos. Vindo, porém, olha só o que ele vai dizer, irmãos. No versículo 30... olha o que o irmão mais velho vai dizer no versículo 30. Indignado vai dizer, vindo porém este teu filho, ele nem disse o meu irmão. Vindo porém este teu filho,
que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes na prostituição e mataste um bezerro para ele? Irmão, o orgulho, a soberba desse filho mais velho não reconheceu o seu irmão por irmão. Está dizendo que o teu filho desperdiçou tudo com meretriz, e na prostituição você ainda recebe ele, ainda faz festinha para ele. Irmão, a soberba faz a gente não enxergar a misericórdia. O orgulho faz com que a gente não enxergue a misericórdia. A prepotência faz com que a gente não enxergue a misericórdia. Então, quando ele diz dessa forma, esse teu filho aí que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, agora você matou bezerra ele. E ele disse: filho, escute o que o pai vai dizer para o filho. Esse pai aqui é educado, irmão. Esse pai aqui é educado. Ele diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tu sempre está comigo. Você sabe que as minhas coisas é tua. Mas era justo nós nos alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Está dizendo, filho, pensa, tudo que é meu é teu, e sempre você está comigo. Seria justo a gente se alegrar e regozijar por esse teu irmão que ele estava morto. Mas só que ele reviveu. Ele tinha se perdido, mas ele foi achado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o pai está dizendo: é justo a gente fazer festa quando aquele que estava morto no pecado revive na presença de Deus. A gente tem que fazer festa quando aquele que se perdeu no meio da sua caminhada, ele volta para a presença, ele foi achado pela presença novamente. A alegria do pai é porque encontrou o filho são e intacto. E por que o irmão mais velho não se alegra? Tem gente que diz que o irmão mais velho só quer para ele. O senhor já deu a parte dele, ele se exploda para lá. A má escolha foi dele. O irmão quer jogar na cara, o pai não joga. Irmãos, vamos fazer uma reflexão no século 21. O pai perdoa, Deus, mas os irmãos só querem jogar na cara. Alguns, não generalizando. Você já prestou atenção? Pai perdoa. O irmão ficou zangado porque o pai perdoou. Esse teu filho aí, ele pecou contra ti, pegou a fazenda, gastou tudo, com as prostitutas, com as meretrizes. Aí o senhor ainda abraça ele? Está zangado, irmão. Jesus está ensinando aqui. Jesus está trazendo essas parábolas aqui para mostrar que ele não olha como o homem olha, que ele não age como o homem age. Jesus está dizendo para publicanos, escribas, pessoas que conhecem da lei de pós salteado, mas Jesus está dando o maior exemplo de misericórdia.
Jesus aqui, ele está antecedendo o sacrifício dele, que é ele. O Pai Celestial já preparou um novilho, já preparou um cordeiro perfeito para ser sacrificado por todos nós. Se Jesus foi sacrificado por todos nós para perdoar todos os nossos pecados, quem sou eu e quem é você para não perdoar aquele que Cristo perdoou e pagou um preço, a cédula na cruz do Calvário? Jesus está ensinando para mim e para você aqui nessa noite. Hoje foi o filho mais novo, amanhã pode ser o filho mais velho, mas sempre a misericórdia de Deus vai estar de braço aberto, dizendo: se arrependeu, perdoado estão todos os vossos pecados. A Bíblia diz: aquele que arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Além do Pai trazer de volta, ele devolve a honra colocando o anel, coloca as vestes novas, lavada, purificada no sangue do Cordeiro, e calça os seus pés com a sandália da preparação do Evangelho da paz. Alamantria suremantria sede alamantio remantria sé. O céu está dizendo: eu estou de braços abertos para te receber. E a mensagem dessa noite é: caia em si, se arrependa, deixa, porque alcançará a misericórdia. O céu já está preparado para dar uma festa quando a gente deixa a impureza, deixa aquilo que desagrada a Deus. O homem, quem sabe, não vai querer receber, mas Cristo diz: eu estou de braços abertos para receber os arrependidos de coração. Se coloque sobre os seus pés. Lamandria sou, remanda lamaia sede ralamantio, remandria